Fígado, ele está ligado ao sabor ácido. Cada órgão, são 5 elementos, né? E cada um está ligado a um órgão, cada elemento está ligado a um órgão e a uma estação e a um sabor. E o sabor que está ligado ao fígado é o sabor ácido. Então, o sabor ácido, ele dispersa a energia do fígado. E o picante tonifica. E aí você tem que saber como equilibrar essas duas coisas. Então, o picante não vai fazer mal, mas o excesso pode fazer mal. E o ácido também. Então, e o doce é o que harmoniza o fígado, mas o doce precisa estar atento que não é o doce do açúcar branco, tá? Precisa ser o doce da fruta, o doce da abóbora, da cenoura, da batata doce, tá? Então, é isso. Agora, os outros sabores, o doce tá ligado com o estômago, o ácido com o fígado, o amargo com o rim, o salgado com o coração e o picante com o pulmão e intestino grosso. A gente não toma chá de gengibre quando tem problema de pulmão, né? Esses ardidos, o alho que é ardido, né? Esse picante faz bem. E o excesso, então, você começa a comer muita pimenta, né? Aí ele vai, tá? Porque tem toda uma ligação como é que fala? Do que tonifica, né? Um caminho que faz, né? Os órgãos, né? O que tonifica o outro e o que vai dispersar o outro, né? Então, e aí isso com os sabores você faz isso, né? Se você come muito sal, aí você vai equilibrar com doce, se come, ou com amargo, e assim por diante. Não entrei profundamente nisso. Mas deu para entender, Sil? Sim, sim, sim. Muito obrigada. Tá bom. Eu queria fazer uma pergunta também, Valquíria. Você falou a respeito da temperatura, né, dos alimentos em relação ao estômago. Isso tem a ver também, assim, isso pode se relacionar assim, com os horários da alimentação e com as épocas, com as estações do ano, né? Eu fiquei pensando um pouco nisso, porque eu sinto que realmente, assim, na época que está mais frio, a gente sente, assim, essa vontade, essa necessidade de estar comendo coisas mais quentes. Mas depois, quando vem o verão, nosso organismo acaba pedindo, né, um tanto das coisas geladas. E aí é aquela coisa que você sempre já falou antes do equilíbrio, mas eu fiquei me refletindo sobre as necessidades do corpo também, né? Então, o corpo, ele quer... Então, tem a natureza do alimento, né? Que então não precisa ser gelado. Então, se você come uma verdura, ela é fria naturalmente, né? E tanto que, assim, tá um dia super frio, você não sente vontade de comer salada, né? Mas no calorão você sente vontade de comer, né, aquela saladona e tal, né? Agora, segundo a medicina chinesa, o chinês mesmo que leva isso, leva a sério, eles não tomam gelado. Eles tomam sempre um chá quente. Pode estar o clima do jeito que for, eles vão tomar um chá quente. Porque a comida está toda equilibrada. E você não vai sentir aquela sede de vontade, entendeu? Sua comida, você nem vai sentir tanto calor. Porque a comida está toda equilibrada. Porque se você come coisas de natureza quente, né? Você então come lá uma feijoadona. Ele é tudo aquela carne, ela te esquenta, né? Come um churrasco, aquilo é de natureza quente. Você vai querer uma cerveja gelada, você vai querer uma coisa gelada, porque assim, o organismo está buscando um equilíbrio, mas não é um equilíbrio saudável. Que assim, pouco tomo líquido durante as refeições, bebo bastante chá e água fora das refeições, e tenho sentido necessidade de tomar chá durante as refeições quando bebo álcool. Exatamente. O chá, eu até estava aqui tomando água, meu marido trouxe um chazinho aqui, estou curtindo, né, daquela aquecida, né? Aquela aquecida no estômago e aquece o organismo todo, né? Mas então tem isso, o gelado mesmo não é uma necessidade do organismo, tá?
O gelado, ele não faz bem, não te faz bem. Inclusive, assim, no verão, né, calorzão, que é o que a gente toma mais gelado, né? O verão, depois do verão vem o outono. O outono ele está ligado com o pulmão. E quando chega o pulmão, o outono, não tem as gripes, os resfriados, né? O pulmão pega as pneumonias e tudo mais. O corpo está esfriado, você esfriou seu corpo todo e aí você precisa pôr para fora essa friagem, né? E aí a consequência, eu raramente pego um resfriado, porque eu não esfrio o meu corpo, entendeu? Não esfrio tanto durante o verão. Então, ele não precisa se tirar essa friagem, porque tem pouco. Mas aí eu começo a esquentar, e eu começo, então, a tomar chá de gengibre, quando chega o outono, né? É que as estações nossas não são muito equilibradas, né? Então, dá um salto, às vezes, no verão, no calor, no dia seguinte dá um frio terrível, né? E aí fica meio difícil você equilibrar, né? Porque tomei um chá super quente e depois é um calorão, fui morrendo de calor, né? Mas procurando olhar isso, né? Daí levantou a mão. Sim, porque eu queria compartilhar com vocês que o avô do meu marido chegou aos 97 anos. Quando eu conheci ele, em 2002, ele tinha 88 anos. E ele dizia, a pior coisa que as pessoas fazem com o seu estômago é comer churrasco quente e aí bebem aquela cerveja. Nossa, aquele dia nunca mais esqueci. Ele chegou aos 97 anos fazendo tudo muito certo e sem Alzheimer, sem nada, ficou doente um dia, no outro dia ele foi para o hospital e faleceu. Então, assim, eu digo para o meu marido, que felicidade, né? Porque ele fez as coisas certas, ele comia corretamente, ele bebia corretamente, né? E ficou com saúde até o final da vida. A minha É um avó, sonho que a gente tem, né? eu tenho uma avó que viveu até 100 anos. E ela dizia assim, a última vez que eu a vi, ela estava com 97. Ela estava num asilo. Mas ela estava num asilo porque ela, pra vocês terem uma ideia, ela fugiu de casa. Foi parar no asilo, que ela fugiu. Fugiu com 94, não lembro exatamente. Fugiu da casa da esposa do meu pai. Meu pai era casado pela segunda vez. Mas, enfim, ela dizia assim, eles querem me dar remédio, minha filha. Eu não quero tomar remédio. Eu não tenho doença, minha filha, eu só tenho velhice. Ela dizia assim, eu não tenho doença, eu tenho velhice. Então é isso, sabe? Agora, eu me lembro dela, quando já com 90 e alguma coisa, dela falava assim, eu começo a ver que comer de noite não me faz bem, eu não estou comendo mais de noite. Eu não estou comendo carne. Então, ela começou a sentir, a perceber e fazer as transformações, fazer as mudanças, entendeu? Começou a sentir, foi assim, não tinha assim uma ideia. Imagina, era baiana, comida baiana, vocês fazem ideia como é que é, né? Pimentada tal. Então, né, comeu o que comeu, adorava um vinho. Teve uma vez, ela, com 70 e poucos anos, ela fez uma cirurgia tirou a vesícula, né? E aí meu pai levou para casa, porque falou assim, vamos recuperar, né, em casa. Aí fez um almoço, falou, mãe, ó, vou botar aqui um pouquinho de vinho para a senhora comer, né, e acostumando, tal. Quando ele chegou, a garrafa de vinho, Jorge estava ótima, a garrafa estava vazia, ela tinha virado toda a garrafa de vinho no almoço, sabe? Então, era assim, não tinha exatamente uma coisa exatamente regrada, mas foi sentindo, conforme foi ficando velho, foi sentindo, percebendo e fazendo a mudança, né? Não quero mais comer tarde e tal. A história é o olhar para si, né? O autoconhecimento, né? Olhar para si e fazendo o que eu quero, o que eu preciso, o que está fazendo bem para mim, né? O que não está fazendo bem.
e procurar ir transformando, né? E transformando. Mais alguma pergunta ou algum depoimento, que nem a Nair falou, contou do vovô? Eu já faço esses... já tenho cuidado faz um tempo já. Porque eu tenho a necessidade de cuidar, porque o fígado, ele provoca tudo isso. É até mesmo essas alergias, né? Eu descobri que provém do fígado também, quando o fígado está gordo. Sim, sim. Então, as pessoas não dão muita importância, né, para o fígado. E assim, desencadeia uma série de outras doenças, né? Porque em mim foi diabetes, colesterol altíssimo, a ferritinina, que é a inflamação no fígado. Então, eu já passei por todos esses processos. Assim, hoje, assim, eu sou obrigada a ter uma alimentação saudável, senão a coisa só tende a piorar muito. Na verdade, a alimentação saudável é o que todo mundo deveria fazer, né? Porque tem aquela visão de que o seu alimento é o seu remédio. Se você se alimenta bem, você não precisa tomar remédio. E é isso, às vezes, porque tem os excessos, né? De vez em quando a gente faz né? Mete o pé na jaca, né? Mas aí é dentro desse autoconhecimento. Eu fiz um excesso hoje, nossa, o estômago não pegou bem, então eu vou maneirar agora, não vou entrar, sabe assim, então amanhã não vou comer a feijoada, então eu vou maneiro, tal, né? Está se olhando, está se observando, né? E levando em consideração essa coisa das estações, justamente, tá frio, eu não vou tomar sorvete, sabe, assim, o tempo tá seco, eu vou me hidratar, vou tomar água, né, sabe, tá olhando, tá muito frio, vou fazer um escaldapé, né, tá se ligada com né, o que está fora e o que está dentro, né, as emoções também, né? Às vezes passou uma raiva lá, passou um estresse, tal, papapá, o fígado sente, né? Então, né? Vamos lá meditar, levar uma vida mais maneira, mais saudável, fazer caminhada, contato com a natureza, né? Valquíria, eu ainda preciso tirar uma dúvida. Esses dias eu estava fazendo acupuntura e o acupunturista olhou para as minhas mãos e disse que minhas mãos estavam um pouco amarelas. Aí ele perguntou, você come bastante cenoura e abóbora? E como relativamente bastante. Um dia sim, um dia não, quase sempre, né? Seguidamente. Aí ele falou assim, então começa a cuidar, porque pode fazer mal para o teu fígado. É isso? Tem fundo científico? Sabe de alguma coisa? Olha só, a medicina chinesa, o amarelo está ligado com o baço e o sabor doce. Agora, eu sempre penso que é assim, o sabor do... Então, assim, e também para um diagnóstico, né? Se você está amarelo, é o baço e o estômago que estão, de alguma forma, tá desequilibrado, né? É uma coisa de terra. Mas eu sempre penso assim, que o açúcar, o doce do açúcar, vai fazer muito mais mal do que o doce da abóbora, o doce da cenoura. Então, pode ser que você coma coma abóbora e cenoura muito, mas também está comendo muito açúcar. Eu acho que o amarelo vai ter mais a ver com o açúcar que você come do que com a cenoura. O excesso de qualquer coisa não é bom, né? Mesmo uma coisa que seja muito boa, não é bom o excesso, né? Mas eu não... É isso, acho que se vai fazer mal para o fígado, não consigo pensar que a abóbora, a cenoura vai fazer mal para o fígado, só se você comer mesmo muito, muito, muito demais, né? Eu não...
Mas é isso, porque a acupuntura também é ligada com a medicina chinesa, né? Então, certamente... Aliás, eu vi um rapazinho recentemente no Instagram, esqueci o nome dele agora, Yuri, que ele estava até comemorando que ele chegou a 10 mil agora seguidores, mas estou gostando muito dele, estou quase que indo seguir ele, sabe? Seguir, quero dizer, porque ele oferece um cuidado por um ano. Porque é isso, a medicina chinesa não é o médico que você vai lá, tomar um remédio e sarou, sabe? Ele oferece um acompanhamento por um ano, porque ele vai vendo o desenvolvimento, como é que vai sendo, né? O que você come nesse período, nessa época, que você come na outra, e como é que o seu corpo reagiu. Porque, inclusive, eu não sei com tanta profundidade, mas até na medicina chinesa tem a relação dos elementos com o tipo mesmo. Então, assim, tem aquele que é o tipo terra, um que é o tipo fogo, outro é o tipo metal, outro é o tipo vento, né? Eu não sei com detalhes, não, mas aí, de acordo com o tipo que você também tem a ver como você vai se alimentar, como você vai viver, como você age, reage, né? E um médico da medicina chinesa vê isso tudo, né? Ele não olha só seu corpo, esse sintoma teve isso, toma um remédio e sara, é um todo, né? É muito mais que isso. Então, tá bom, mais alguma pergunta, meninas? Val, a única pergunta que eu tenho em relação assim, ó, eu sei que tu estava puxando mais para essa questão da alimentação, mas eu não sei se tu falou sobre essa coisa assim, dessa coisa da primavera e seu festival de pólens, assim. Por que que o nosso organismo, ele reage com rinite, sabe? É uma coisa que é da pessoa que dizem que a pessoa mais sensível, ela seria um organismo mais delicado e mais, entre aspas, evoluído por causa dessa sensibilidade. Mas por que que uma coisa tão natural que está no ar, que é tão bonita, as coisas polinizando, me fazem mal, sabe? Então, olha só, a alergia também, né, isso é uma coisa que acho que eu falei da outra vez, né, que com relação a pele está ligada com o pulmão e o intestino grosso, né? E aí tem os sabores, é a época do outono e tudo mais. Agora, o nariz também tem a ver com o pulmão, também está nessa relação de pulmão, intestino grosso, né? Então tem a ver com isso também. E aí, então, eu fico sempre olhando muito para a alimentação, né? Então, sabor picante, né? Como é que tá? O sabor picante está em excesso? Está pouco? Ou às vezes toma um picante. Quando a gente come uma pimenta que faz pimenta forte mesmo, você lacrimeja, começa a coriza, dá aquela limpada mesmo, né? Então, às vezes, pode ser que isso seja uma cura, né? Um sabor picante aí. Mas agora não precisa ser pimenta necessariamente, mas o nabo, o rabanete, o próprio inhame, que não é picante exatamente, mas é branco, né? O arroz integral, os brancos, tem a ver com né? Porque a alergia é uma coisa, assim, tem essa coisa externa, né? Mas o seu... Tá bom, Érica? Boa noite, querida. Bom descanso. Isso, pesquisa, é isso mesmo, isso é legal. Eu estava falando... Da alimentação que equilibra. Deixa eu anotar, a Nair vai sair, deixa eu anotar, ela deixou o número dela aí, senão depois eu esqueço. Alimentação... Prazer, Nair. Desculpa, eu não pude falar antes contigo.
Ela é minha água, a Ondina daí. E tu tá falando em picante, eu tô comendo aquela saladinha Sunomono, Val, que tem pepino e vinagre. Olha, mas aí o ácido do vinagre é bom para a época da primavera, do fígado. Agora, uma outra coisa que a medicina chinesa não faz é comer salada de noite. Entendeu? A salada deixa para um tempo, uma hora mais quente do dia, entendeu? Eu como, acabo, é isso. Acho que assim, se eu for fazer uns excessos, eu vou fazer um excesso de salada, entendeu? Ou a Nair faz um excesso de abóbora, de cenoura, é melhor do que um excesso de açúcar, de carne, né? Então, né, for fazer excesso, faz o excesso de coisa boa, sabe? Coisa saudável. Até eu queria esclarecer, você perguntou se eu faço excesso de açúcar. Não, açúcar não. Eu como, por exemplo, quando eu como coisa doce, é com melado de cana, que nós mesmos fazemos, e mel das abelhas. Então, não vejo que isso seja Não, muitos excessos. não é nocivo, não são nocivos, mas são também bem doces. E se você come bastante deles, sim, entendeu? Né? O problema é a quantidade, né? Porque eu tinha um tio, sim. ele com 84 anos, ele falou assim, o dentista falou para ele, seu Júlio está comendo muito açúcar. Ele falou, agora eu tenho 4 dentes na boca, 84 anos, eu não vou parar de comer. Mas, assim, ele comia açúcar, eu lembro que ele tomava caipirinha e comia feijoada, mas ele é tudo pouco, muito pouquinho, entendeu? Isso também tem uma coisa, e eu já não, eu sou dos excessos, eu procuro comer bem, mas o que eu como bastante, sabe? Assim, eu como bastante. Então, isso também não é saudável, né? Mas é isso, a gente tem que estar indo e aprendendo e se conhecendo e se melhorando, né? Mas realmente eu perdi aquele caminho que eu estava fazendo. Então a coisa da alergia, é isso, eu estava falando da alergia, e é isso, porque eu tive uma coisa de pele, né? E simultaneamente eu tive uma hemorroida. E foi um clique para mim, quando eu saquei a coisa do picante e do intestino, e do metal, e da alergia, e da pele, né? Então, eu não tenho coisa assim de rinite, não, de nariz não tenho, não. Mas tive essa coisa da pele, né? E é isso, de ficar bem ligada, e até hoje é isso, quando eu vejo que eu estou começando a entrar, comer, sabe assim, muita pimenta demais, eu começo a perceber as fezes quentes, sabe assim, quando vou no banheiro está quente, comi muita pimenta, sabe? Tá precisando dar um tempo. É isso, é se observando, entendeu? Começou a aparecer uma coisa aqui na pele e tal, não sei o quê, então, o que eu estou comendo? O que eu fiz? Né? Vamos tomar cuidado com os excessos e tudo mais. Manas, 3 minutos para acabar, 3h44. Vamos fluir a alegria. Vamos fluir a alegria, eu Uma amei, coisinha Val. para a Patrícia. Patrícia, eu tinha crise de rinite constante. Era constante na minha vida. E aí uma fisioterapeuta me indicou espirulina. Espirulina é um suplemento alimentar, ele não é um remédio. É uma alga? É uma alga? É. E aí foi assim uma coisa salvadora na minha vida, porque era uma constante, assim, sabe? Toda semana o antialérgico, porque a coisa estava... Mas hoje não tem mais. Ai, gente, desculpa, estava aberto aqui o microfone. Eu vou dar uma pesquisadinha, Márcia. E tu fala que era coisa de rinite ou coisa de pele ou os dois? Pesquisa espirulina para você ver que coisa maravilhosa para a vida da gente. Uhum.
Interessante, eu não tinha, assim, não lembro de ouvir, assim, bem específico sobre isso. Mas eu acho interessante, eu tenho começado a me observar mais e tal. Ainda acaba que o meu meio de vida não deixa eu me programar muito, assim, com... E a minha dificuldade de cozinhar, na verdade, não é uma dificuldade, é uma nulidade, eu digo, né? Eu não sei fazer nada, nada. Eu amo cozinhar. Mas eu, assim, ó, eu posso fazer esse salto quântico. Eu ainda vou, tá, gurias? Vocês vão rir de mim quando eu for fazer alguma coisa, mas eu vou experimentar. E aí, acaba que eu não, como eu não desenvolvi isso, eu não fiz, né? É aquela coisa, minha mãe viveu com uma mãe que afastou as mulheres da cozinha, assim, não deixava elas entrar na cozinha. Porque ela não queria que elas ficassem cozinhando para os maridos, assim, sabe? A minha avó passou isso, de não vai ficar cozinhando porque eu deixei de estudar para ficar fazendo coisa para os meus irmãos, sabe? Então ela não quis que as filhas fizessem isso. Então eu sou filha de uma mãe que já não entrava numa cozinha para fazer nada. E aí meio que veio isso em mim, assim. Mas eu acho muito interessante, assim, eu mudar, porque para mim isso acaba sendo um cuidado diferente, né? A gente fazer as coisas que a gente vai comer, a gente cuidar o que a gente está fazendo. Eu acho que tem várias coisas aí que mudam e que me dá vontade quando eu vejo nesse olhar, né? Mas eu sei lá o que vai fazer, assim, eu preciso queimar esses medos aí. Acho que aí esse é o ponto, sabe? Mas eu acho que também deixar essa coisa de ter parado de fumar também tá vindo muita coisa para fora, sabe? Eu tô sentindo, assim, muita... Como se fosse um, um exo, sabe? Tá saindo, assim, saindo. Eu acho que isso também tá acontecendo. Mas Vai é isso, cair. amores. Vamos fluir na alegria. Beijos. Nos amo. Filha Obrigada, alegria. Val.